Aí o que acontece? Aqui no primeiro bloquinho aqui eu tinha a minha mãe indo A embora. mãe. Aí tinha muitas outras coisas. Quando a namorada ia embora, encaixava esse bloquinho aqui, o que acontecia? Eu vinha aqui na minha mãe, ia lá nas namoradas e virava uma bola de neve dentro da minha cabeça. E o que os medicamentos faziam? Eles faziam esse movimento aqui. Eu tomava o medicamento, ele tampava Escondido. todos os meus problemas, Aham. escondia. Aí o que acontecia? Eu falei, poxa, estou bem, estou ótimo. Acabava o efeito do medicamento, Hum. voltava. Aí eu tomava, acabava. Ou seja, virei um pisca-pisca. Acontece, a TRG, a proposta dela é bem diferente. A TRG vem tirando esses bloquinhos. Ela Uhum. vem limpando esses bloquinhos aqui. E Olá, gente memorável! E hoje mais uma entrevista com um profissional aí memorável, que ele é doutor em psicanálise, também ele é terapeuta TRG e professor, que é o doutor Elias Souza. Ele vai contar um pouco para a gente toda a trajetória dele como terapeuta. Então, para você que também é um terapeuta, fica nesse vídeo até o final para você entender como foi aí toda a trajetória da vida dele, o que que ele tem para agregar aqui conosco, com o nosso canal, com o nosso podcast, Gente Memorável, mais um podcast aí online. Mas quem sabe uma hora ou outra que ele cruzar o Oceano Atlântico aqui, a gente consegue trazer ele aqui pessoalmente para o nosso podcast. Tudo bem, doutor Elias? eu estou bem, você? Tudo ótimo, que bom, que bom. Que bom. Me conta, primeiro foi o doutorado em psicanálise ou começou com a TRG? Como é que foi tudo isso? Então, primeiramente, eu comecei com a psicanálise, né? Ah, ok. Eu vou falar mais à frente aí, mas eu já vou fazer só um spoiler aí de o que Eu gosto de aconteceu, né? spoiler. Ah, que bom, porque eu passei por várias terapias, não como terapeuta, mas como Como? cliente, né? Como Sim. paciente. E dentre todas essas, eu me apaixonei pela psicanálise. Então, eu pensei assim, poxa, por que não fazer esse curso? E eu não trabalhava na área, não tinha nada a ver com psicanálise. Só que eu gostei. E não é uma crítica aos psicanalistas, inclusive eu tenho dezenas de amigos psicanalistas aí, inclusive os que me atenderam, né? Eu mando um abraço para eles, mas eu tenho que Foram ser bons? sincero. Foram alguns. E só que tem um detalhe, né? Alguns já ficaram bravos comigo, vão ficar bravos novamente se assistirem. Tomara que assista aí para o canal ir crescendo mais e mais, né? Mas o que acontece? Não resolveu nada dos meus problemas. Você Essa é a grande tinha, você verdade. tinha um problema emocional e aí você foi à procura do profissional. Você pode falar qual que era o É, problema, não? Estou te sim. perguntando isso, doutor Elias, porque geralmente a maioria das pessoas que eu entrevisto, que são terapeutas, elas começam assim mesmo essa carreira. Inclusive, aconteceu comigo mesmo. É por isso que eu estou te perguntando. Os meus problemas eram poucos, né? Esses poucos aí, depressão, ansiedade, Uhum. é, síndrome do pânico, transtorno do Difícil. pânico, fobia social, agorafobia, claustrofobia. Então, era um monte de coisa, né? Posso perguntar? A hora que você quiser. Obrigada. Ó, não fala assim que eu vou entrar em todos os assuntos. Aí o pessoal depois comenta, "Aí essa menina é desagradável, não deixa o convidado falar." Gente, é porque o Não, mas convidado vai falando. eu até gosto desse bate-papo assim, fica mais É porque interativo. assim, claro, é o que eu tenho que explicar para o pessoal. É um diálogo, não é um monólogo. Ele vai falando e vai vindo aqui os insights, né? Aí ele falou Isso. agorafobia. Todo mundo sabe o que é depressão, todo mundo sabe o que é ansiedade, todo mundo sabe o que é síndrome do pânico. Agorafobia, nem todo mundo sabe o que é. Então, eu só queria pedir para o doutor explicar um pouquinho assim, curtinho, para a gente entender o que que é isso. Então, porque muitas pessoas elas confundem, né, agorafobia, né, porque tem aquela, com linguagem mais popular, a pessoa quando tem medo de ficar dentro de um elevador, por exemplo, é um Ah, lugar fechado. Isso aí é uma fobia diferente do agorafobia, né? Só que muitos acham que é a mesma coisa da agorafobia, mas a agorafobia era o seguinte: eu não suportava, por exemplo, ir num show se tivesse acima de 10 pessoas, aquilo ali me sufocava e eu entrava em crise.
Se eu tivesse, por exemplo, dentro de um ônibus, entrava em crise. Ou seja, eu era um cara que eu vivia, vamos dizer aí, quase que 24 horas em crise. Eu digo quase 24 horas porque eu acordava muitas vezes na madrugada já em crise, porque um sonho me fazia entrar em crise. Então, Gente, que né? Então pesado. eu não suportava pessoas, eu não suportava. Aí muitos falavam assim, isso aí é fobia social. E eu falava assim, não, eu Eu ia tenho perguntar fobia isso. social também, mas não é isso. É totalmente diferente, né? Porque na questão da fobia social, no meu caso, é que eu não queria socializar com ninguém. Ah, tem uma festinha, tem um churrasco, vamos lá, Elias. Não, não quero, tal. E quando eu ia, eu me sentia muito mal. Eu queria muito ficar ali sozinho, isolado. Mas é claro que os principais aí, nós começamos aqui, eu nem sei como é que pronuncia seu nome ainda, tá? É Olive, é isso mesmo? Olive. 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 Ah, ainda bem que eu estou com a caneta aqui, senão depois eu vou esquecer. Eu sempre dou uma dica para quem não consegue. Fala, vai falar a palavra oliveira, corta no meio, fica Olive. Olive. Oh, que chique, né? Então, eu não quero assim fazer um parâmetro muito grande do que realmente rolava aí, porque senão a gente vai ficar aqui horas e horas. Mas o principal mesmo que eu tinha era depressão, tá? Ansiedade, e a minha ansiedade é aquela generalizada mesmo, que é a TAG, né? E o transtorno de pânico. Eram os três fatores que me atormentavam muito, muito. E as Até outras que eu até idade? conseguia. Eu não tenho nada contra a minha idade, assim, de falar a minha idade, Ah, não. Eu vou até começar já desculpa. abrindo esse. Não, mas valeu, porque olha só que legal, eu gosto disso. Você já me perguntou até que idade, é bom que eu aproveite e digo que eu tenho 53 anos, né? Ai, tá de E, parabéns, porque não parece. Olha, gente, terapia faz bem é, até para a pele, né? e eu até brinco com as pessoas, falo assim, não, é porque eu pinto minha barba aqui assim de branco para parecer mais velho, pô, Tá na tal. moda. Mas é isso aí. Mas eu te falo uma coisa sobre a idade aí, viu, Oli? É o seguinte, eu tenho fotos minhas com 30 anos, que se você olhar, você vai achar que eu tenho 50. Eu De acredito. tão acabado que eu estava pelos problemas emocionais. Realmente, eu acho que eu posso até estar aparentando estar um pouquinho com a idade aí, mas menos do que realmente era alguns anos atrás. Mas respondendo o que você me disse aí, é, tem pessoas que ficam assustadas quando eu falo até qual idade eu estava aí com esses problemas, mas foi mais ou menos até os 45, 46 e 47. Gente, quase uma vida Exatamente. toda. É quase uma vida toda e com alguns episódios de tentativas de suicídio, coisas assim bem pesadas. Que tenso, gente, que tenso tudo isso. E daí você foi atrás de procurar É, tratamento com qual idade também, assim? isso. Então, aí eu comecei a procurar tratamento mesmo, com seriedade, com meus 46, mais ou menos. Ok. 46 anos. E mesmo assim, quase foi obrigado a fazer isso. Porque eu mesmo não queria. As pessoas falavam para mim assim, você tem problema, cara. Eu falei, não tem nada não, para mim está tudo normal. Com si Mas mesmo, eu né? tinha os problemas. Não, aí homem tem essa mania, tá? Para quem está nos Infelizmente, né? assistindo aí, principalmente homens, né? Parem de ser durões. Homem não resolve tudo, não. Não é mimimi, não é frescura, não é nada disso. Procurar terapia, procure, porque eu resisti durante esses anos todos e tive grandes prejuízos na minha vida por causa dessa demora em procurar terapia. E eu só procurei terapia porque eu comecei a ir toda a semana. Quando eu digo toda semana, é toda semana mesmo. Não passava, toda semana eu estava no pronto-socorro, com fortes dores no peito, dificuldade de respirar, todos Ansiedade. os sintomas da ansiedade aí, e eu via alguma coisa não está certo comigo, eu achava que estava infartando. E a questão depressiva, a minha esposa começou a falar: poxa, cara, você não está legal, você anda muito para baixo, você não quer socializar, você não conversa com ninguém, você quer ficar sozinho, o que está acontecendo? E eu não digo que ela me ameaçou, né? Mas sabe quando a pessoa fala assim diretamente,
ou você resolve essa situação e o casamento vai por água abaixo. Ainda bem que E ela deu eu esse fui. checkmate, né? Porque É, realmente existem tantos relacionamentos que a gente, como terapeuta, vê e ouve muito falar, né? Acabou o casamento da hum, pessoa por conta dos problemas emocionais, problemas mentais, né? Tinha tudo para dar sim, certo, mas acabou. Então, que verdade. bom que ela deu esse checkmate aí para você. É desse checkmate. E eu digo que hoje, se eu sou terapeuta, se eu sou psicanalista, eu devo muito a ela, porque Maravilha. você fez uma pergunta lá atrás, eu sempre faço isso, tá? Então, me vigia aí, costumo misturar tudo aí. Mas aí Bora, o que que vamos lá. acontece? Eu fui procurar outras terapias, para mim, ou melhor, fui procurar terapias para fazer, né? Procurei, comecei com psicólogo, depois psicanalistas, hipnoterapeuta, fiz acupuntura, fui no Procura tanta psiquiatra, coisa. é muita coisa. Fui no psiquiatra, tomava 5 medicamentos todos os dias, né, para segurar a onda, porque eu não suportava mais aquele negócio todo ali. Só que tem um detalhe, né? Eu saía da terapia, eu tinha uma sensação muito ruim. Porque naquela época eu era um cara assim, eu trabalhava num escritório de advocacia e cobrança. Eu Hum, já tinha 25 anos que eu trabalhava nessa área. E era uma empresa, é ainda, né, uma empresa muito grande, a maior que tem no Brasil. Só que tem um detalhe, por ela ser a maior e tudo, eu não tinha prosperidade financeira. Eu andava sempre quebrado, liso, né? Então, o que que acontece? Eu saía das sessões e pensava assim, poxa, joguei meu dinheiro fora. Ah, semana que vem eu não vou, não. Eu começava a furar, eu ia procrastinando, porque eu achava que estava jogando dinheiro fora. Só que aí eu lembrava, e o casamento, e a vida, aquela coisa toda, e continuava. Só que eu não via solução. Aí eu pensei, se eles não estão encontrando a solução para mim, eu vou estudar e eu mesmo descubro. Foi quando eu entrei para a psicanálise. Aí gente, estudei, que fiz o demais, curso, parabéns. é, só que eu fiz o curso, só que eu terminei e não vi a resposta também. Eis o problema. Na Eu psicanálise. não vi a resposta, como psicanalista. E tem uma frase, tá aqui uma frase que eu gosto demais, né? Eu já até, às vezes eu brinco, né? Porque o nosso mestre, o professor Jair Soares, às vezes ele Maravilhoso fala ele. algumas coisas, maravilhoso. É um cara assim, até brinquei com ele aí no, eu até tô com a camiseta aqui que eu vivi a experiência, né? Ai, Nesse gente, que eu quis tanto ter ido nesse evento, não pude. foi lindo, lindo, lindo. E lá eu tive Imagina. a oportunidade de ser entrevistado por ele, até brinquei com ele, pessoal Jair. Hoje eu te considero como meu pai, entendeu? Então você já me adotou, né? Só não quero herança, pode ficar tranquilo quanto a Acho que a isso aí. maioria dos terapeutas que se formaram, né, com o professor Jair Soares tem essa sensação, né? O dia que eu A conheci ele sensação é muito pessoalmente, boa. eu queria abraçar, queria beijar, queria agradecer. Eu falei, não, deixa eu me controlar, senão o homem vai achar que eu sou doida. Ele vai achar que não resolveu a terapia. É verdade, eu preciso reprocessar essa moça aí, né? Então, É, aí eu dei uma contida, assim, mas ele é demais. então, mas aí o que que acontece, né? Eu falei do Jair por quê? Porque cada um, né, tem, dentro da psicanálise, a gente tem algumas linhas de pensamentos, que é Freud, Lacan, Jung e tal. E eu gosto muito da psicanálise voltada mais para Freud. E tem Sim, uma frase que Freud escreveu, e no curso inteiro, o que eu mais absorvi foi essa frase, e eu ficava encucado com essa frase. qual é a frase? E, e essa frase ela se resumiu para mim na TRG, que é a seguinte frase: a cura não vem do esquecer, vem do lembrar sem sentir dor. É um processo. Só que eu pensava assim, que processo é esse, gente, que eu não descubro, né? Hoje eu sei que esse processo, é por isso que eu me arrisco a dizer, né, não é uma certeza, que eu sinto que Freud estava bem pertinho de saber o que é a TRG. Por quê? Porque olha só que frase, né, linda, a cura não vem do esquecer. E quantos de nós lembramos dos fatos, mas nós não sentimos mais dor com aquilo? É É mais assim que eu surreal. entrei para psicanálise, né? As pessoas às vezes falam, mas como que é esse negócio da TRV? Vocês, nesse reprocessamento, lembram de coisas que são ruins? Isso não dói, isso não machuca? Não. Eu quero fazer terapia para ficar feliz, não é para lembrar de coisas ruins. Mas daí é aquilo que o professor fala, né? É para doer agora, para não doer nunca mais. E vai doer muito para não doer nunca mais. Então, é É, basicamente uma troca.
que você faz, sim. né, doutor Elias? Você troca aquele Uhum. momento de dor por uma vida leve, ao invés de estar todos os dias Sim, sentindo um pouco da dor, né? é isso mesmo, é uma troca. E só para esclarecer, né, que já que você está me chamando de doutor Elias, algumas pessoas falam assim, ah, não, Elias, mas psicanalista não é doutor, já me falaram isso mil e uma vezes, As pessoas vezes falam aí, né? tanta coisa. Eu não me importo, eu gosto até que me chame pelo apelido, quer me chamar de doutor, chama de professor, do jeito que quiser. Eu gosto, estou Mas acostumada a ver lá no canal dele, doutor Elias, gente. ah, sim, então tá bom. Aí o que que acontece? Só que eu fiz o curso da psicanálise, nessa parte eu não falei. Quando eu vi que eu peguei ali, né, o meu diploma, eu falei assim, poxa, eu não descobri como eu vou resolver meus problemas. Falei, mas quer saber? Eu vou estudar psicanálise a fundo, até a última gota, como diz Uhum. o outro. Aí eu fui até o doutorado. Então o que que acontece? É só que eu fui até o doutorado, é por isso que eu falei que alguns psicanalistas podem ficar com raiva de mim, mas eu também não achei a resposta. Por que que eu não achei a resposta? Porque eu não sei se os meus problemas eram tão pesados, né? Mas eu não vi resposta alguma. Eu continuava com os mesmos sintomas da mesma forma, mesmo estudando e fazendo. Eu fiz exatamente 4 anos de terapia. E não é 4 anos assim. No início eu comecei com esse negócio de furar, ia uma semana na outra, mas chegou um momento que eu falei, você quer saber? Tem muitas pessoas aí falando que terapia é vida, terapia isso e aquilo. Eu vou fazer até eu melhorar. E eu investi muito, muito fazendo tratamento. Chegou uma época que eu estava sem assim, condições, eu cheguei a fazer empréstimo para poder pagar a terapia. Mas para mim Gente. era uma prioridade na minha vida. Uhum. Só que eu não estava vendo a solução para isso aí. Tem pessoas que até perguntam, Elias, mas você atende como psicanalista hoje mesmo, falando coisas assim? Eu falo assim, atende também, porque em alguns momentos até é preciso. Tem pessoas que querem, não querem a TRG. E você pontuou algo aí muito importante, que eu gosto muito de dizer para as pessoas, é que, fala assim, mas vou sentir dor, né? Aquela coisa toda. Eu sempre uso a metáfora do crisol. Eu não sei se você já ouviu falar nessa palavra aí, crisol, porque eu já fui tudo na vida, sabe? Teria que ser uma série para a gente fazer aqui, mas eu já trabalhei como ourives também, né? Então, uma coisa eu aprendi, inclusive foi meu pai que me falava muito sobre isso, meu pai era relojoeiro, né? Ele falou assim, meu filho, para uma joia, ela virar uma joia, ela precisa passar pelo fogo. Então, vai doer, em algum momento vai doer, o fogo vai queimar, mas lá à frente vai virar uma joia. E foi o que Viram, gente. aconteceu, né? Depois, Isso é, isso depois é que eu terapia de descobri a técnica, reprocessamento. é isso mesmo. Que maravilha. Olha só a questão do dinheiro. Sabe o que eu já reparei, ô, doutor Elias, que muitas pessoas, elas, quando vêm falar comigo, quando vêm no podcast, da entrevista e tal, elas sempre relatam essa mesma história. Não, e daí eu tinha problemas emocionais e eu estava quebrado. Eu ganhava dinheiro, mas o dinheiro não ficava comigo, né? Teve até um coach que eu entrevistei, o Rogério Vale, e daí ele conta que ele viajava muito pela Europa toda fazendo show, ele ganhava muito dinheiro, mas ele não tinha prosperidade, ele ganhava dinheiro de manhã e de noite ele não tinha o que comer, por exemplo. E aí, a gente sabe muito bem o que que é isso, né? O dinheiro está totalmente interligado, porque quando a pessoa não está emocionalmente bem, ela não consegue fazer uma administração de nada na vida dela. Inclusive, nesse nada entra também a questão do dinheiro, né? Aí você falou, eu fazia empréstimo para pagar a terapia. É um bom investimento até, né? Porque se você se cura, você já consegue parar de ter que fazer os empréstimos. É verdade. Só que é até um pouco estranho, né? Porque quando eu falo para algumas pessoas que eu trabalhei na empresa, que eu falo que é a maior do Brasil, para não falar que é a maior da América Latina. A Uhum. pessoa pensa, pô, esse cara ganhava muito, né? Muita grana ali. Que era um trabalho que a gente trabalhava com multinacionais, aquela coisa toda. Era o emprego que muitos queriam ter e eu consegui entrar nessa empresa no ano 2000. Só que antes de entrar nessa empresa, eu já tinha trabalhado em outra no mesmo ramo. Só que tem um detalhe, eu já tinha até tido ali a promessa de ser gerente em uma das filiais e iria ganhar muito mais ainda. Só que tem um detalhe, o dinheiro entrava, igual você disse, eu não sabia administrar esse dinheiro. Até uma vez eu contei em uma entrevista que eu dei com o Jair, que eu estava com a minha esposa no shopping, né? Ela falou assim, vamos lá no shopping.
E quando ela falou shopping, já me deu aquele gatilho. Shopping, dinheiro e eu tô quebrado. Hum. Aí já comecei a ficar assim ansioso, né? E ela não, é só para passear, não sei o que. Então tudo bem, vamos. Chegou lá, eu ficava olhando no relógio, falei assim, a hora está passando, o estacionamento vai ficar caro. E esse caro que eu estou dizendo, né, era R$ 15. Uhum. R$ 15 eu achava caro. E eu me lembro que ela chegou para mim e disse assim, eu queria comer uma pizza, estou com uma fome. Aquilo ali entrou assim, no meu coração assim como Ai, que uma flecha. tristeza. Por quê? Hum. Eu pensei assim, eu não tenho o dinheiro da pizza. Eu não tinha. Eu não tinha R$ 50 para uma pizza. Aí eu falei para ela assim, só um minutinho. Aí eu fui no banheiro do shopping, cheguei lá, fui no meu aplicativo. Eu não queria que ela, sabe, soubesse disso. E fiz um empréstimo de R$ 70 para poder comer uma pizza e tomar um refrigerante, Olha que né? situação, gente. A que ponto nos leva o nosso emocional, não é? E o emocional. E detalhe, né? Quando eu falo isso, tem pessoas que acham que isso é muito distante. Não, tem poucos anos. Eu acredito aí que tem uns 3 anos e meio que aconteceu isso. Porque alguns acham que eu já estou na TRG há 10 anos ou mais, aí, mas não estou, não. Né? Eu digo que eu conheci a TRG não tem Você é da tanto primeira tempo, turma? não. Eu acredito que eu seja da segunda turma, Entendi. mas não tem tanto tempo. Só que eu amo tanto a TRG. Eu até brinquei com uns amigos meus, terapeutas, um dia desses, falei assim, enquanto vocês estão dormindo quentinho, bonitinho lá na sua cama, pode ter certeza que 4 horas, 4h30, eu estou já acordado estudando. Aí, mas estudando o quê? Para TRG. Ah, mas você não já fez o curso? Mas eu fico revendo o curso várias e várias vezes, porque eu quero cada dia me aperfeiçoar mais e mais. E quando lá no curso lá eu escuto lá sobre um tema, eu vou pesquisar em artigo científico, vou ler um livro, alguma coisa assim. Por quê? Porque eu me apaixonei com isso. E detalhe, eu nunca pensei assim que um dia eu iria encontrar uma terapia como essa. Porque quando eu tinha 17 anos, uma moça chegou para mim e disse assim, Elias, se você ainda não pensou em ser alguma coisa na vida, eu quero te sugerir que você trabalhe com o emocional das pessoas. E eu falei assim, Que poxa, que analista legal. corporal essa moça? Pois é, e, com certeza, fez a leitura certinha. Não E é? eu falei para ela, você acredita que eu gosto disso mesmo? Ela falou assim, gosta? Gosto. E eu pensei, eu poderia ser um psicólogo, poderia ser um psicanalista, aquela coisa toda, só que eu não levei muito a sério isso. E eu continuei ajudando as pessoas informalmente, né? É, vou perguntar a sua idade, não vou ser indelicada, mas talvez você Tenho conheceu o 40. Eu não Orkut. tenho problema de falar, não. Nossa, parece menos, fala igual todas as pessoas falam, né? Mas parece menos mesmo. Eu pensei que você tivesse aí uns 30 no máximo, Oh, mas está meu bem, viu? Deus. Está Obrigada. muito bem. Mas o que que Terapia. acontece? Terapia faz milagres. Eu que eu até brinco com o pessoal, só faltou nascer cabelo de novo ali, mas tá bom assim. Mas Não, mas é verdade. A gente fica mais jovem, com mais vigor, né? O ânimo faz você isso. tem porque sorrir faz bem, né? A gente fica feliz, então sorrindo aí. É Mas isso. eu sou da época do Orkut. Na época do Orkut, eu criei uma comunidade que era Aconselhamento do Elias. Olha para você ver o Olha que nome da demais. comunidade. Aí eu não é que eu atendia, né? Eu vinha pessoas que eu nunca tinha visto. Ah, fiquei sabendo que você dá uns bons conselhos, não sei o quê. E eu ficava como se fosse terapeuta, mas nem sabia o que eu estava fazendo, né? Gente, é aquilo que eu Dando sempre conselho. falo. Seja antes de ser, que aí quando você for mesmo, aí é sucesso. Você já era antes. Sim, é verdade. Então eu sempre gostei dessa área. Então hoje eu faço assim com muito, muito amor mesmo. Tem pessoas que falam, poxa, cara, mas parece que a sua vida é isso. Porque às vezes eu saio com os amigos e eu falo, dessa vez eu não vou falar nada de terapia, eu fico caladinho, né? Não adianta. Mas aí eu não aguento. A questão da leitura, então, eu falo com a minha esposa Hum. quando a gente vai nos lugares, está vendo aquele camarada, aquele casal ali? Aquele cara, ele está afim daquela moça, só que a moça não está afim dele.
e não vai dar certo. Ela, mas como é que você sabe? Eu falei assim, olha o jeito que ela está olhando para ele, olha o jeito que ela está virada para ele, ela Uhum. está se esquivando dele, essas coisinhas assim da leitura corporal, né? Elias, depois que a Aí ela, gente vê, não tem mais como dizer isso, é o inferno. Todo lugar que eu vou, eu leio todo mundo. é isso mesmo. Ontem mesmo, uma amiga minha, terapeuta, falou assim, Elis, você acha que é maluquice isso? Até ela não acha ruim de eu falar, não é a Marília Leite, né? Ela falou assim, ela está de férias, ela está passeando nos lugares, falou assim, você acha que eu estou maluca? Todo lugar que eu vou, eu vejo, eu fico fazendo leitura das pessoas, aí eu vi ela falou, citou lá de um homem com uma mulher, falou assim, aquele cara ali é submisso à mulher, a mulher que manda nele, não sei o quê. Ou seja, a gente fica assim, uma coisa, tem que reprocessar isso, estou brincando, mas isso é A muito gente bom, tem né? que processar isso. Não, a gente fica muito especialista mesmo, essa é a verdade, né? E sabe o que aconteceu? Quando eu estava fazendo o curso, o meu marido estava sempre do lado, né? Assistindo comigo. Então, agora, quando a gente sai junto, você falou da tua esposa, eu lembrei dele. Às vezes eu nem tô pensando nisso. Aí ele me cutuca, ó, tá vendo ali? Olha lá, olha o corpo daquele cara ali. Ixi, aquele ali é um psicopata. É verdade, ele é mesmo. Isso é tão interessante, porque é o seguinte, eu sei que você é uma grande especialista nessa área, né? Eu me Mas é aprofundei só a nível bastante nessa área, é o que eu mais de gosto de fazer, assim, na verdade. correto, isso é muito bom. Só que, olha só, sabe quando eu conheci a leitura corporal? Hum. Eu tinha 13 para 14 anos. Uau, que Aí tem, demais! aí só que você vai achar até curioso isso, né? Só que não foi por um especialista, eu nem sabia que isso existia, né? Sim. Foi pelo meu pai. Meu pai foi um dos maiores especialistas em leitura corporal que eu conheci até hoje. E É meu pai sério? foi, né? Ele era um semi-analfabeto, veio da roça, né? E meu pai ele olhava para a pessoa assim e falava assim, essa pessoa é assim, 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 assim. Eu já sei uma Aí, coisa sobre seu pai. né, Ele com sabe? certeza tinha um traço altíssimo de psico. Porque os psicos têm esse dom, né? De observar e já saber. Sim, meu pai ele era psíquico, mas a predominante dele era esquizoide, sabe? É, o meu predominante também Então, não é o psico, mas eu também tenho isso de bater o olho e falar, isso aí era tão interessante que meu pai, eu comecei a namorar, né? E eu pegava minhas namoradas, levava lá no meu pai e só ficava combinado entre eu e ele, né? Eu falei assim, ó, vamos fazer o seguinte, pai, o senhor fala para mim depois, né? E eu me lembro de uma namorada, né? demais. Espero não, eu nem Espero perguntei que ela quanto não tempo foi. assista. Não Namorada, vai não ser, é de você que nós estamos falando. é de outra, né? Mas essa namorada foi algo assim bem interessante, porque eu sempre, eu não falo que eu era um cara feio, eu me senti um cara desprovido de beleza. Eu sempre fui um cara muito ousado. E essa moça, ela foi, né, candidata a Miss da minha cidade. Tinha que ser Então, muito ousado, Elias. tem que presumir que ela era bonita, né? Então, o É. que que acontece? E ela recebia, né, eu estava ali chavecando com ela, eu via chegando buquê de flor, caixa de bombom, joia, não sei o que, um monte de coisa. Eu pensava, poxa, eu não vou dar conta disso não, né? Não vai ser para mim. Só que eu sempre fui ousado, não, mas eu vou para cima. Desculpa. Aí o que que acontece? Essa moça eu levei para meu pai conhecer. Meu pai fez aquela leitura Ele dela, fez sabe? aquela avaliação. E ele chegou para mim e disse assim: meu filho, pula fora. Essa mulher vai te fazer sofrer. Ela não é flor que se cheira. É isso que ele disse, né? Só que era muito bonita, aquela coisa toda, que não vou arriscar, não vou conseguir outra dessa. E fui namorar. E o fim foi Cabeça de trágico. jovem, né? Cabeça de jovem. Então o fim foi trágico, né? Não vou falar exatamente o que aconteceu, né? Mas Mas eu o pai fui tinha bem razão. decepcionado. Tinha muita razão. Tá bom. Então, só para você ver, e eu entrei nesse assunto que eu me lembrei que a minha esposa, ela é quase igual ao meu pai. Ela bate o olho e já faz a leitura assim, com uma perfeição que eu fico pensando, mas essa Maravilhosa. mulher deve ter feito o curso, não é possível. Ela fala que não, mas ela fez escondido. Tô achando que fez, viu? Mas Desculpa, porque eu tô com às uma vezes. pequena tosse aí, então se de vez em quando eu tossir, não repara não, tá? Não, tá tudo bem. Aqui em casa estamos todos gripados. Eu
Não sei o que que é, mas nós estamos aqui numa mínima de 3 graus, uma máxima de 8. Acho que isso explica. Inclusive, eu até queria falar, né, que hoje eu tô mais rouca do que o normal. Eu já sou rouca, viu, Elias? Acho que você nunca Ah, falou comigo, não sei, mas eu já sou é. bem rouca, porque eu tenho um cisto nas cordas vocais de nascença, né? Então, eu já tenho essa. Mas aí hoje eu tô mais rouca ainda do que o pessoal já está acostumado comigo aí. Mas, daí voltando aqui, eu também, então, sendo assim, eu conheci a leitura corporal também, eu só não sabia que existia, né? Os traços de caráter, essas coisas, mas eu sempre tive muito isso. Eu bato o olho, ah, fala com aquela pessoa ali. Não. Mas por que a pessoa não te fez nada? Você é chata, deixa de ser antissocial. Não, com aquela pessoa ali eu não tô afim de criar vínculo nenhum. E depois, lá na frente, infelizmente, né, gente? Infelizmente, acontece de eu ter a razão aí, que eu não gostaria de ter. Mas também acontece o contrário, né? Que você bate o olho e fala, ah, que pessoa maravilhosa, legal, quero para minha vida. É isso mesmo. É, É isso é muito importante. bom, isso é muito bom. Mas então, continua a tua trajetória. Daí você terminou a psicanálise, foi para o doutorado, continuou sem resposta, e aí? Sem respostas, até o dia que eu já estava praticamente desistindo disso tudo aí, né? E me veio a TRG, né? Como? Como Anúncio, Google, como é que foi isso? Alguém isso falou? foi no Facebook, Ah, né? que demais. É, eu estava no Facebook ali, passando o dedinho ali. Foi bem na época ali da pandemia, né? E não tinha muito o que fazer, estava trabalhando em home office, aí já Uhum. terminava, já estava dentro de casa mesmo, tô passeando ali, eu vi. Eu até, tudo que eu estou te falando aqui, eu já falei para o Jair, né? Então acho que ele não vai ficar chateado de eu falar, não, porque a primeira vez que eu vi o anúncio do Jair, eu falei assim, poxa, que charlatão esse cara. Quem nunca? Mas quem nunca? É, Muita gente, quando eu é, entrevistei ele, muita gente veio me perguntar: isso é verdade isso daí mesmo? Esse cara não é um charlatão, não? Eu falei, gente, pelo amor de Deus, não. Aí tem muitos lá não, comentários também, eu fazia print e mandava para as pessoas: olha aqui, o que os terapeutas dele estão falando. e quando eu vi, né, eu até falei isso para ele lá em São Paulo, lá o pessoal ficou rindo, né? Quando fui lá na entrevista, eu falei isso, porque quando eu me deparei com a fala dele, fez uma ligação entre a frase de Freud com o que Uhum. ele estava falando, que a cura não vem do esquecer, não sei, só que eu não sabia exatamente o que era. Eu só pensei comigo assim, espera aí, isso é o que eu sempre procurei. Isso existe mesmo? Será que isso existe? Esse lance de tirar as coisas assim e tal. E foi assim que eu conheci a TRG, né? Só que, não sei, eu te perguntei, eu não sei se eu te perguntei, mas se eu falar demais aqui, você pode me interromper, tá? Tá bom, Mas é fica porque à vontade. que tem alguns detalhes que eu gostaria de passar para ti aqui, porque antes dessa história toda aí, e quando eu falo que a cura não vem do esquecer, né, vem do lembrar sem sentir dor, há 4 anos atrás eu perdi meu pai. O meu pai, para mim, era o meu herói. Eu sei que é suspeito quando um filho fala assim, meu pai era o melhor pai do mundo, né? Claro, todo filho fala isso, mas o meu filho mesmo falou isso para mim agora no final do ano, na escola, lá, ao vivo, lá, meu Ah, filho que tem 6 bênção. anos, e ele fala isso, eu nem até me surpreendi, porque ele sempre fala da mãe, né? E ele falou, ela fez uma homenagem para mim lá, meu pai é o melhor pai do mundo, eu te amo, não sei o que. Eu falei, nossa, por quê? Meu pai era assim para mim. E meu pai morreu, Olive, no dia 25 de agosto, há 4 anos atrás. Essa data ficou marcada na minha mente, por quê? Porque no dia 25 de agosto foi o dia que eu nasci. Ou seja, eu nasci no dia 25 de agosto e meu pai morreu no dia 25 de agosto. Ah, sinto muito. Então, é uma lembrança anual, né? Sempre tá ali. Só que Poxa. tem um detalhe por trás disso aí, disso tudo aí, né? Hum. Que eu falo isso, eu te confesso assim de coração, não sou psicopata, viu, gente? Eu não tenho ausência de sentimento, não, mas eu falei isso aqui agora e não senti nada. Não senti nada. Não, ele não é Aí eu fico psicopata, ele é reprocessado. processado. E tem pessoas que acham incrível isso, porque esse ano agora, né, que completou 4 anos, que foi o 25 de agosto, eu chamei meus amigos aqui para minha casa e fiz uma festa. Né? E alguns falaram, poxa, no dia que seu pai morreu, você fez uma festa? Eu falei, não, meu pai não morreu não foi agora, não, ele morreu tem 4 anos. É, não, Naquele dia, gostei da naquele, resposta. naquele dia não teve festa mesmo, não, mas hoje tem.
Mas por que que aconteceu isso, que eu não senti nada? É o reprocessamento, para quem não conhece, vai nos assistir, né? O reprocessamento faz isso. E depois de um ano que meu pai tinha morrido, isso foi tão forte dentro de mim que teve um dia que eu estava saindo, eu lembro que eu saí de um shopping e eu comecei a sentir muita falta do meu pai, porque meu pai era meu sustento, a minha vida, sabe? Quando Uhum. eu queria chorar, eu chorava era com ele. Eu Sim. senti falta do colo do meu pai. E eu fiquei tão desorientado que eu fui numa BR, pilotando uma moto, e comecei a chorar, que eu já não estava enxergando nada à minha frente mais. E, por fim, eu fechei meus olhos e fui assim, pilotando a moto. Mas é por que eu fiz isso? Porque a vida tinha perdido totalmente o sentido para mim. E depois que eu conheci a TRG, que isso mudou. Sem a TRG na minha vida estava cinza, sabe? Não tinha mais, não era colorida como é hoje. Nem dava Hoje eu mais tenho muitos vontade, planos, né, da vida. eu não queria viver. Para mim, tinha uma ligação que eu tinha com meu pai era muito forte, né? Então, quando eu comecei a chorar ali naquela moto, fechei os olhos, é porque para mim tinha acabado tudo. Só que eu vou contar rapidamente, porque eu sei que tem outros assuntos para a gente falar aqui ainda, mas é importante pontuar isso, é a origem, por que que eu comecei a ter esses problemas emocionais, né? Quando Hum. eu tinha 5 anos, a minha mãe, ela simplesmente foi embora de casa. Então, eu tinha uma irmã de 6 meses, eu tinha 5, meu irmão tinha 6 para 7 e tinha uma irmã de 10 anos. Então, o que acontece? Minha mãe simplesmente pegou as coisas dela e foi embora e foi morar com outro homem, no mesmo bairro. E, Que ruptura, né, na vida, isso causa um trauma. sim, um trauma muito forte. E no dia que ela foi embora, eu estava em casa. E quando ela saiu, eu fui atrás dela. Não, me leva, eu não quero ficar, me leva. E ela, não, eu tenho que ir, não sei o quê e tal. E foi embora. E essa cena ela ficou gravada na minha mente, tão forte, mas tão forte, e nem minha família sabia disso, mas para mim aquilo ali mudou a minha vida. Só que mudou a minha vida para o lado negativo. Eu me tornei aquela criança que brincava sozinho, não queria muita brincadeira com outras crianças. Quando eu chegava a brincar com outras crianças, era na base da rebeldia, sempre aprontando alguma coisa errada. E só que eu me tornei também, eu descobri isso com a TRG, né, um dependente emocional, porque toda namorada que eu encontrava pela frente, eu queria substituir a minha mãe com elas. Sim, E imaginei com isso. isso, o que acontecia? Eu sufocava com medo de perder. E quando eu perdi, eu tinha a mesma dor de quando a minha mãe foi embora. Então, o que acontece? Foi assim, algo terrível, né? Eu até quando eu faço palestras, quando me convidam, eu até brinco com essa situação. Eu falo assim, gente, eu vou contar uma história aqui para vocês de uma mãe que tinha 4 filhos, não sei o quê, tal. Não falo que sou eu. E eu falo assim, o que vocês acham dessa mulher? Me dê os adjetivos para ela aí. Ih, mas sai tanta coisa. Ah, essa mulher é uma vaca, uma cachorra, é isso, é aquilo. Eu só estou falando as Ai, que palavras assim. vergonha alheia no lugar das pessoas. Então, aí eu falo assim, pois é, gente, essa mulher era minha mãe. Em alguns lugares até coloca a foto dela lá comigo no colo. Eu falei, tá vendo? Eu e minha mãe. Vocês acabaram de falar isso da minha mãe. Ah, me desculpa, me perdoa. Eu falei assim, não, a intenção é essa mesmo, mostrar para vocês que tudo isso que eu passei, que aconteceu, isso não me machuca mais. Me Hoje machucava dá para sim. falar disso, né? É incrível. Hoje dá para falar, né? Dá para lembrar sem sentir dor. E quem fez isso foi a TRG. Foi a TRG que limpou tudo isso. E a partir do momento que eu passei pelo processo da TRG, aquele cara ciumento não existe mais. E eu era ciumento ao cubo, uma coisa assim fora do normal. Mas é por quê? Porque a insegurança, Eu disse que baixa você era rígido. autoestima, pois insegurança, baixa autoestima, um monte de coisa, tudo isso ó, Dependência emocional, faz os ciúmes ficam fora do controle, né? Sai tudo do controle, né, doutor Elias? sai tudo do controle. E eu confesso, viu, que quando eu conheci a TRG, eu pensei assim, será? Será que isso vai funcionar mesmo? Principalmente com a minha questão, né? Eu fui fazer o curso, fiz o curso,
Ah, E mas mesmo mesmo duvidando, você falou, não, vou dar uma chance aqui, mesmo sem vou conhecer fazer ninguém que já tinha feito. isso. E a minha apoiadora, né, que é minha esposa, ela já estava cansada de me ver fazendo cursos na área emocional. E quando eu falei da TRG para ela, ela olhou para mim e falou assim, cara, vai jogar esse dinheiro fora mais uma Mais vez? um, é. Ela também não acreditou. E eu falei com ela assim, eu vou arriscar. E ela disse, não, mas não tem meu apoio, ficou brava comigo, né? E quando ela menos percebeu, né, eu fui teimoso, era na época da pandemia mesmo, ela estava cuidando do pai no interior e eu na capital, em Belo Horizonte, Minas Gerais, né? Então, o que que acontece? Ah, vou desobedecer. Fui lá e fiz a minha inscrição, fui fazendo o curso. A cada aula eu pensei assim, caramba, meu, muito simples para resolver, muito fácil. Por que que ninguém fez isso até hoje? Eu ficava pensando assim. É o mesmo, eu Só pensei que isso também. Por que que ninguém falou disso para mim? ninguém nunca falou. Só que eu não tenho vergonha de dizer que a minha primeira sessão eu fui desacreditado, mesmo tendo feito o curso. Eu fui Como desacreditado sessão como terapeuta ou como cliente? com o terapeuta. Ok. Por quê? Eu fui fazer o meu tratamento depois do curso, né? Eu Uhum. queria me livrar daquilo. E o primeiro fato que a gente foi fazer, eu até falei para a terapeuta, eu quero fazer um fato específico, que é o primeiro fato que marcou a minha vida, né? E que eu não vou ficar falando como que é, a TRG, aquela coisa toda, né? Tem pessoas que até brigam comigo lá no meu canal, falando assim, poxa, cara, você fala tanto de TRG, TRG, e não fala como é que faz a TRG. Pessoal, mas você quer saber a fundo, você tem que fazer o curso. Tem que É estudar, porque as um pessoas falam assim, ah, mas será que eu consigo aplicar? Como é que aplicar você vai aplicar sozinho, uma não vai coisa que dar você não estudou? estudou. Então, não é bem assim que funcionam as O coisas. E é médico também não simples, conta como mas é que faz uma cirurgia no coração de ninguém. é só chegar lá, você abre o peito, faz assim. Não, não é assim que funcionam as coisas. Uhum. Então, o que que acontece? A terapeuta falou assim, ah, tá bom então, né? Porque não é um spoiler do que é o curso, mas a gente trabalha cronologicamente. Eu tenho até Sim. aquela camiseta que está lá escrito cronológico, né? Somático, então é Ah, tu tem? cronológico. Tem, né? Demais. Só estou usando isso agora, né? Mas aí o que que acontece? No meu cronológico, o primeiro fato era esse. E eu pensava, isso nunca vai sair da minha vida. Mesmo eu acreditando no curso, sabendo que isso poderia funcionar. Só que eu tive grandes surpresas. Na minha primeira sessão, esse fato da minha mãe, que eu considerava um dos mais pesados, eu saí sem ele. É como se eu tivesse levado esse problema lá para o terapeuta e falasse, você fica com ele, você se vira, o que você vai fazer com esse problema aí, que não é meu mais não. E fui Gente, na embora primeira sessão. na primeira sessão. Então, eu vi Surreal. uma transformação assim, muito grande, um alívio muito grande, e a vontade, né? Até às vezes eu brinco, a vontade, se eu pudesse, eu ia pegar um megafone, um fio elétrico e sair pela rua gritando, vem fazer TRG, gente, pare de perder tempo aí. Eu até uso uma Tempo, frase muito. dinheiro, vida, saúde. É isso mesmo, eu até uso uma frase que eu sempre falo com as pessoas nos meus vídeos também, né? Pare de sobreviver, venha viver fazendo TRG. Porque eu Boa. sobrevivia, hoje eu vivo, totalmente diferente. Já Então, fala o nome do teu canal para as o meu pessoas irem canal lá te seguir. tá lá, Doutor Elias Souza TRG. Então, Pronto. é Souza com S, né? Mas eu vou Mas deixar o colocar link aqui na descrição do vídeo. Aí vocês vão lá, assim, clica no link azul, deixa também nos comentários e já se inscreve para conhecer todo o trabalho lá do Dr. Elias. sim, porque às vezes eu até entrevisto lá pessoas que passaram pelo processo Pelo processo. também, É interessante. e falam muito sobre das questões emocionais. Então vai ser um prazer vocês estarem lá, né? Mas a TRG ela entrou na minha vida assim, e eu posso dizer que ela mudou assim por completo a minha vida. Eu era um cara que eu não sonhava, eu era um cara que eu pensava assim, poxa, a vida para mim acabou. Eu sempre Também com usava a tantos frase problemas emocionais, né? Não tem muitos espaço. problemas. Eu já fiquei 15 dias deitado numa cama, né? Deitado. Ah, Elias, tem que comer. Eu falei, não quero comer. Aí, quando eu via que eu ia, sabe, perder a vida, aí eu ia lá, comia um negocinho e deitava. Não tomava banho, não queria fazer nada. Por quê? Depressão profunda.
Eu Essa é a já fiquei depressão. internado no hospital 14 dias. E eles procurando o que que eu tinha e era emocional. Então, a questão de tentar, né, tirar minha vida foram algumas vezes. Fui para o mundo das drogas, um monte de coisa aí, devido aos problemas emocionais. E eu não vi a solução. E a solução, a TRG, ela apareceu assim para me dar essa solução. Tudo que eu procurei, eu encontrei na TRG. Parece uma mágica, parece uma coisa assim sobrenatural, pode até parecer, mas é como nós falamos anteriormente, né? Tem um processo para passar, né? Depois desse processo, as coisas se transformam. E o primeiro processo é acreditar e aceitar, né? Igual ontem mesmo eu fui atender uma moça que eu falei para ela assim, você tem que se entregar ao processo. Se você não se entregar, não vai. Era a primeira sessão. É Aí verdade. ela falou para assim, mas como que eu me entrego ao processo? Eu falei para ela assim, levanta sua mão direita. Aí ela levantou a mão direita. Eu falei assim, tá bom, você já está entregue ao processo. Ela, como assim? Eu falei assim, não, porque você vai fazer o que eu te falar, que o comandante vai fazer. Agora, Que maravilha. porque se eu falasse para você, se levanta sua mão direita, a pessoa fala assim, para quê? Para que eu vou levantar a mão direita? Por quê? Né? Aqueles questionamentos, assim, o processo fica bem mais difícil. É Mas se eu falar verdade. para você, faça isso, faça aquilo, se você fizer, você está entregue ao processo. E tem muitas pessoas, tá, que vêm fazer a terapia, mas não estão entregues à terapia. Principalmente os homens, inclusive, né, até pontuais, que os homens estão muitos, né, não são todos, não, mas muitos têm raiva de mim. E algumas coisas eu falo lá no canal, eles ficam bravos. Mas é porque tem muitos homens que só procuram terapia quando a esposa puxa a orelha deles. Então, o que que acontece? Eu fui atender um camarada um dia desse aí, né, e ele disse, estou aqui porque minha esposa me obrigou. Sei Aí nem o que eu tô tá, fazendo aqui, que eu não preciso disso, né? não, eu não tenho nada para resolver não, cara, não sei o que e tal. E ele me fez até uma proposta até interessante. Ele falou assim, cara, eu só queria que você passasse um relatório para minha esposa que eu estou indo às sessões. E eu vou te pagar, mas eu nem vou aparecer. Entendeu? Eu falei assim, porque eu não quero Terapeuta também terapia recebe proposta indecente, gente. decente. Eu falei com ele, eu não faço isso não, amiga, isso é antiético, para mim não dá não, né? Mas ele falou assim, eu pago 2 sessões, se você cobra X, eu te pagar Y, só para você falar isso. Eu falei, não, porque eu trato de pessoas que querem ser tratadas. Se a pessoa não quer, vai fazer o quê, né? Olha a Então, idoneidade desse terapeuta. pois é, então não dava para. Eu poderia, né? Você imagina aquela época. Mesmo assim, naquela época, eu trabalhei muito com dinheiro dos outros, né? Como eu trabalhava na área jurídica aí, e era coisa aí de 500 mil, 1 milhão, e eu nunca aceitei suborno, né? Eu pensei comigo, se eu vou aceitar um suborno agora na terapia, depois de estar transformado, né? Esse cara está viajando, né? Não Esse tem cara tá lógica. precisando de terapia, de verdade mesmo, mais do que Ele está nunca. precisando de terapia. É bem Mais colocado do isso que aí. nunca. É verdade, mas é mesmo, as pessoas também às vezes questionam, né? Ah, mas senta lá e fica lembrando das coisas, isso por alguém parece mágica. Porque você falou parece mágica, lembrei disso na hora, mas não quis te interromper. Parece mágica, mas não é mágica. É um processo, é um método, é cientificamente comprovado. Inclusive, eu recebi hoje da Juliana Lima Verde, tem aqui também no nosso canal, uma entrevista que eu fiz com a Juliana Lima Verde, e ela é quem trabalha aí com o Dr. Jair Soares, comprovando, né, atestando ali a eficácia mesmo da terapia de reprocessamento generativo cientificamente. Então, a TRG ela Sim. vem aí agora, para quem duvidava, para quem não acreditava, agora tem ali, costa quente a dizer não, é É. testado, aprovado, cientificamente, E maravilhoso. falando dessa questão aí, Olivier, eu tenho que falar isso aqui, né? Hum, Eu sou um cara assim, que se acontecer uma coisa desse tamaninho na minha vida, eu valorizo. Não é que eu estou assim engrandecendo uma coisa pequena, não é. É que para mim é grande, tem um significado grande, né? isso é bom. Igual eu converso muito com a Juliana, né? A Juliana, eu já tenho ela como uma amiga, né? E eu me lembro, não sei se você sabe, mas eu ajudo eles lá na equipe científica da TRG também, né? E esse artigo, inclusive, aí que saiu, né? Lá no finalzinho dele Eu lá já tem uma vi, eu gavetinha, vi. né? Então, aquilo ali para mim foi, nossa, meu nome está aqui no artigo científico, Ah, né, mas cara? é de se comemorar, é louvável, e É, meus parabéns, viu?
é de se comemorar, e é tipo assim, né? No dia que o Jair anunciou isso, ele anunciou numa mentoria. Hum. E eu estava sentado aqui nessa cadeira, né? E para quem não sabe, esse consultório aqui ele é montado dentro da minha casa mesmo. Então, o que aconteceu? Eu estava aqui assistindo a mentoria, numa boa, né? E, de repente, eu escutei o Jair falando assim, porque a gente está montando a equipe científica e tal, inclusive eu já quero anunciar aqui o primeiro terapeuta, que é o Elias e tal. Quando ele falou assim, eu tomei um choque, né? Mas é um choque do bem, né? E eu Sim. comecei a chorar aqui igual um menino, mas chorei mesmo. Por quê? Foi muita emoção de tudo que eu passei na vida até onde eu estava chegando. E, e tem um detalhe que isso aí, eu não sei, eu não lembro se eu já falei isso para o Jair, mas quando eu comecei a trabalhar, eu tinha 12 anos. Eu trabalhava com meu pai numa relojoaria, consertando relógios, tal, aquela coisa toda. E eu aprendi a consertar relógios com 12 para 13 anos. E muitos achavam aquilo assim, poxa, como é que uma criança consegue desmontar um relógio, montar e não sei o quê, né? E meu pai, no início, ele ficou um pouco, assim, preocupado se os clientes iriam deixar um relógio deles na mão de uma criança. Se é ter confiança para isso. O que que o meu pai fez? Ele colocou, tem a banquinha, né, a banquinha que a gente tinha de consertar os relógios. Ele colocou eu numa banquinha, ele ficava na outra banca e ele colocou uma cortina. E essa cortina separava. Aí meu pai pegava o relógio para consertar, ia lá atrás da cortina e me Tirar. entregava e falava o que que era. Eu consertava lá e todas as pessoas achando que era meu pai. Mas isso durou pouco tempo, foi poucos dias. E eu me lembro como se fosse hoje o dia que meu pai, ele chegou, aí eu sentei lá, a cortina estava lá, ele foi fez assim na cortina, arrancou a cortina e tirou a cortina dali. Eu falei assim, pai, que é isso? O que está acontecendo aqui? Aí ele falou assim, me ajuda aqui. Aí ele pegou a minha banquinha e colou na banca dele, né, de trabalhar. Ele falou assim, a partir de hoje nunca mais eu vou te esconder para ninguém. É, isso aí me emociona. Eu quase que eu chorei, Vamos assumir para o porque mundo. Que demais. é isso aí. Então, meu pai colou, ele disse assim, eu não vou esconder você de ninguém, porque você conserta relógio da mesma forma que eu conserto. Então, você agora é o meu relojoeiro profissional aqui da relojoaria. Quem quiser ser meu cliente, que seja. Quem não quiser, que procure outro relojoeiro. Eu vi aquilo ali como um ato de amor, como um ato assim, sabe? É meu filho, então, né? E E reconhecimento, né? O reconhecimento é muito reconhecimento. bom. E quando o Jair falou isso, né? O Elias agora está na equipe, eu senti como se fosse Ai, aquela cortina sendo rasgada. É por isso que talvez ele nem entendeu no dia que eu falei, pô, cara, eu te considero como meu pai, entendeu? É por mas é isso. porque é aquela mesma sensação, né, do reconhecimento. Mas É parabéns, do viu, Elias? Você reconhecimento. merece. Obrigado. Mas a minha trajetória toda aí, ela tem muitas coisas que foram. Porque é assim, né? As pessoas que às vezes não conseguem entender, eu tive esse problema lá com a minha mãe, e isso foi me gerando outros e outros e outros, Sim, porque um filho criado sem mãe vai ter amizades ruins. Eu tive amizades com pessoas que roubavam, bandidos, um monte de coisa, né? Com traficantes. E andei no mundo aí de uma forma terrível. E emocional meu pai zoado, tá tudo indo por água abaixo, né? totalmente zoado. E meu pai, às vezes, eu chegava de madrugada em casa, ele estava sentado no sofá e estava em lágrimas, chorando, porque o Ai, filho não tinha voltado. E dos meus amigos, muitos deles perderam a vida nessas noitadas aí, no meio do tráfico e essas coisas aí. E quando eu chegava, ele ficava feliz porque o filho tinha voltado. A minha vida era um caos total mesmo. imagino. E eu não via solução, não via saída. Mas eu nunca desisti de mim. Essa que é a verdade. Em alguns momentos eu pensei em desistir porque o emocional ele toma conta da Sim. gente e a dor é tão profunda, principalmente quando você vê que está fazendo as pessoas que você ama ficarem tristes. E quando eu via meu pai triste, a vontade que eu tinha de não existir mais. Então foi por isso que eu tomei algumas decisões assim voltadas por esse lado. E eu não via solução porque eu fiz várias terapias. Volto a dizer, não estou falando mal das outras terapias. É que para o Elias não deu certo. E Sim, ele até está a RG relatando a vida dele, o que aconteceu com ele. o que aconteceu comigo. Então, a TRG ela fez uma reviravolta na minha vida e para o bem.
Eu cheguei a fazer, né? A cabeça era tão ruim, emocional era tão ruim, que eu cheguei a fazer duas faculdades, não tem nada a ver com a área emocional. E no meio da faculdade eu pensava assim, o que eu estou fazendo aqui? Eu não tinha cabeça para saber o que eu estava fazendo, né? E não vou falar que eu joguei fora, porque eu aproveito muito do que eu aprendi nessas duas faculdades. Mas não era na área emocional. E eu fui conhecer essa área e hoje eu vi que eu nasci para isso. Parece que eu sempre fui realmente terapeuta, né? E uma coisa que eu nunca deixei de esquecer foi nessa época ali do meu pai, desse lance da relojoaria, que ele falou assim, meu filho, acredite em você. Acredite porque você é capaz. Você é capaz de tudo. Você é capaz de virar o mundo se você quiser. Olha que maravilha, E gente. aí tem um lance assim que eu não gosto muito de falar, que fica parecendo uma ostentação, né? Mas eu lembro que meu pai falou assim, Ostenta ó, aí que a gente gosta, é gente memorável aqui. é legal. É que meu pai chegou para mim uma vez e falou assim, meu filho, eu vou te falar um negócio, e isso é sério. Você é uma das pessoas mais inteligentes que eu já conheci na vida. E eu pensei assim, por que meu pai está me falando isso, né? E eu me lembro que nessa época eu estava querendo desenhar, pintar, né? Igual a hora que começou aqui, eu olhei para o quadro aí atrás de você, mesmo que seja uma foto ou não, mas eu falei, poxa, isso aí dá para pintar um quadro desse aí, né? Eu não sei E não é pintado, eu acho que é foto. Eu comprei esse não, uma quadro num foto. brechó. Olha que top. Mas eu sou Foi assim, top. eu vejo um quadro que é uma foto, eu já imagino ele pintado, entendeu? Dá vontade de Sim. pegar e pintar. Inclusive, eu não sei se a Juliana te falou isso, mas a Juliana pinta, viu? Não sei se ela vai ficar com raiva de mim, mas ela é Ah, ela não excelente. me contou isso não, mas é bom saber, eu amo. Ah, quer dizer, Não, temos é uma artista e eu não sabia. Que isso, gente? quadros lindos, Esconde-se. maravilhosos que ela pinta. E Vou encomendar um. E meu pai falou assim, poxa, Eli, encomenda mesmo, vale a pena. Meu pai falou assim, poxa, cara, você desenha, você fica aí nos intervalos, dá ficar desenhando, né? E meu pai falou assim, eu vou investir em você. E meu pai pagou com muito suor, a gente nunca teve uma condição financeira muito boa, ele pagou um ano de artes para mim estudar tal. E eu lembro que ele falou assim, ó, acredite, você tem inteligência para fazer as coisas. Só que tem um detalhe, essa frase ficou na minha mente, mas eu nunca usei a minha inteligência. Nunca. Eu comecei a usar a minha inteligência agora. Depois que eu fiz a TRG, eu comecei a usar a minha inteligência. E eu falo com Porque as você pessoas que estava eu estou começando bloqueado, né? a estar bloqueado. Para mim era um bloqueio muito grande. Eu tinha muita facilidade em fazer as coisas, em falar em público, essas coisas todas, assim, mas eu não sabia usar nada disso. Estava E travado totalmente, gente. Não. é, E até falo para as pessoas, né, que, olha só, eu estou com 53 anos. Eu tenho tantos projetos. Esse ano de 2024 aí, eu fiz várias metas. Né? Tem gente que faz meta não, depois não cumpre. Para mim não é assim, Uhum. não. Eu fiz as metas serão cumpridas. E, inclusive, antes de entrar o 2024, eu já estava fazendo o que eu já tinha prometido aí, porque eu quero fazer, eu quero viver. Antes eu usava a frase assim, eu já estou descendo a serra. Né? A pessoa que está nos 50 está descendo a serra. Hoje eu penso o contrário, penso até subindo a serra aí, tem muita serra para me subir. Mas antes da Isso, gente. né, pode falar. É isso mesmo, assim, porque você está falando, estou lembrando de mim também. Antes dos 40, eu não pensava nisso. Não, gente, chegar nos 40, já, fim de carreira, imagina! A gente chega assim e fala: peraí, é agora que o negócio começa, Pois é. né? Eu atendo às vezes aqui alguns jovens, né? Essa semana mesmo, uma menina de 21 anos falou para mim assim, porque eu já estou ficando velha, né? Esse Oh, meu Deus! caramba. Eu pensei comigo, se eu pudesse voltar meus 21 anos. Pois é, mas é maravilhoso tudo isso, né? E eu tenho, assim, muita satisfação em falar da TRG. E hoje Cada você dia. atende, bom, você falou, né? Às vezes, quando a pessoa quer um psicanalista, pronto, você atende como psicanalista também. Mas a TRG também, você atende online ou só presencial? Então, é a questão de. Igual, eu atendo uma pessoa, vou te falar a verdade, uma pessoa só que eu atendo como psicanalista. Porque essa pessoa insistiu muito. Porque a maioria que me procura, eu falo assim: deixa eu te falar, eu posso até te atender como psicanalista, mas eu preciso te apresentar uma outra técnica Sim. e você não vai querer fazer psicanálise comigo.
E todos, não tem um que fala assim, não, então eu quero essa outra é bem melhor, né? Porque tem uma coisa aí, né? Olha, está arrumando para minha cabeça, mas eu vou falar, por exemplo, na psicanálise, nenhum psicanalista vai assumir isso. Mas a ideia é que é um terço da vida da pessoa para ela apresentar melhora com a Ah, sim, psicanálise. eu já vi isso. Ou seja, se a pessoa tem 30 anos, nós vamos levar mais 10 anos Uhum. fazendo o tratamento. E na TRG não é assim. A TRG a gente fala que é uma terapia breve e eficaz, por quê? Em comparação às outras terapias. E respondendo o que você perguntou aí, eu não trabalho mais presencial. Eu parei já faz um Ah, ok. tempinho aí. Eu só A trabalho pandemia online. trouxe isso, né? Trouxe isso. E por que eu É. trabalho só online? Porque eu atendo pessoas no Brasil, praticamente em todos os estados. Eu Sim. atendo aí onde você está, que é Portugal, atendo nos Estados Unidos, Uruguai, Paraguai, atendo na Bélgica, na Alemanha, na França. É claro É, que são é muito brasileiros. bom, o online é muito bom, né? Ainda mais o brasileiro, que tem em todo lugar do mundo. É isso mesmo. E é muito bom. E hoje eu atendo uma média de 10 a 11 clientes por dia. Então é uma carga horária Como é bem puxada. que você consegue? Não, eu sou muito 10 esquizote para isso, eu não consigo um negócio desse. Tem dia que eu sento aqui nessa cadeira aqui, 8 da manhã, e saio às 21 22 horas. Meu É claro que eu Deus, paro para almoçar, né? parabéns. Gente, ele é o Só que, terapeuta, hein? Porque eu não conseguia. só que eu estou precisando de parar porque o quadril não está aguentando mais nem a Tem que dar uma coluna. diminuída aí na carga horária, né? É, mas é porque eu fiz uma coisa, né? Até brinquei uma vez com o Jair, num mini curso, lá ele me entrevistou, eu falei para ele assim, eu tinha um sonho. Não é que eu sou preguiçoso, não, tá? Mas eu tinha um sonho de trabalhar pouco. Aí eu brincava no outro trabalho assim, poxa, a gente tem 2 dias de final de semana, podia trabalhar 2 dias e folgar assim, tinha que ser diferente. Ficava Tem que ser pensando assim. diferente. Aí eu, sabe, é coisa, conversa de preguiçoso, né? E quando eu comecei a atender muito assim, é por quê? Porque eu comecei a atender segunda, terça e quarta, só. Quinta e sexta, sábado e domingo era minha folga. Ah, entendi. Mas Só ainda? que não, eu voltei agora a atender a quinta-feira, por quê? Porque eu não posso reclamar de clientes, tá? Então, eu tenho até uma lista de espera de pessoas para fazer tratamento comigo. Também Então, com essa experiência toda e com esse método maravilhoso, e como muitas pessoas estavam reclamando, ele está demorando demais, não sei o quê, e tal, e eu até indico outros terapeutas, não, eu te indico, tem colegas, tá? Não, eu quero fazer com você. Aí eu voltei a atender a quinta-feira, as quintas também. ah, Só entendi. Você que tentou aí. só que essa semana mesmo a minha assistente falou assim, ó, só tem mais 4 horários ali, não tem mais. Olha, Vou dar conta. obrigada por ter tirado um horário aqui para nós. Gente, vocês estão pensando o É, quê? Eu entrevisto pessoas ocupadas, tá? pois é, então, mas Ah, que bom, né, obrigada. que deu certo, porque eu gosto muito de falar sobre isso e eu falo para quem é terapeuta, porque tem pessoas, olha, tá um pouco desorientado e nossa, eu me formei, será que vai dar certo para mim e tal? A gente parecendo um mini curso, nós dois, final de mini curso, né? Mas não é não. Mas Vamos fazer aqui agora o pitch. vamos lá. Mas não é isso não, mas é porque dá certo sim, só que tem um detalhe, tem que fazer do jeito certo. Exato. Eu fiquei 3 meses, tá? Eu investi, na época, quase R$ 10.000 em um consultório, aluguei no melhor lugar que tinha da cidade, aquela empolgação toda, e não deu certo, mas é porque eu estava fazendo tudo errado. Mas isso é uma outra conversa, Tem isso jeito aí. certo Mas de se colocar no tem que mercado. Eu falo bastante sobre colocar isso também. a forma de atender o cliente, ver as Exato. suas necessidades, né? Uhum. Para você que é especialista, eu vou até me arriscar aqui, né? Mas, igual eu estava atendendo uma moça, né? Aí ela estava fazendo algo lá e ela colocou a mão assim no queixo, né? E foi fazer o reprocessamento, segurando o queixo aqui. Assim. Aí terminou, a gente começou a conversar, ela, pá, de novo. Aí eu falei para ela assim, você sempre sentiu necessidade e a vontade do apoio da sua mãe, não foi? E você sofre muito por não ter tido isso. Aí a menina começou a chorar. E só que ela assustou e falou, mas como você sabe disso? Qual era o lado da mão? A esquerda.
Hum, O lado esquerdo. Ela queria apoiar no Sim. esquerdo, entendeu? Então, ou seja, e ela falou assim, poxa, mas como você sabe disso? Isso aí acontece quando você começa a ter um olhar mais apurado. Quando você usa isso dentro do tratamento, isso faz a diferença. Viu que importante que é o terapeuta ter esse olhar? Eu falo isso também para as terapeutas, né? Tem que ter esse olhar apurado, tem que observar, tem que saber leitura corporal. Não é à toa que quando a gente faz a TRG, a gente aprende a leitura corporal. Não é à toa. Hum. É isso mesmo, é por isso, né? Então, ontem mesmo eu falei com a moça que estava te falando uma coisinha lá, tá, no final da sessão, essa foi a primeira sessão dela. Falei para ela assim: ó, eu não estou vendo seus pés, porque é online, eu só atendo online, né? Uhum. E eu tenho quase certeza, eu posso estar enganado, porque eu também não vou lá, é isso, não. Mas eu tenho quase certeza que o seu pé direito está em cima do pé esquerdo. Ela, cara, como é que você sabe disso? Entende? Mas é porque é o contexto de tudo que a gente está fazendo durante a Sim, sessão, aí ela teve somatização nas pernas, nos pés, tal. Essas coisinhas elas me ajudam a ter mais clientes também, mas não é porque eu sou mágico nem nada não, como você. Eu tenho é um certeza que se você método. chegar em alguns lugares, eles vão falar assim, poxa, essa mulher é paranormal aí, que ela adivinha até o que a gente está pensando, né? É quase isso, né? A leitura corporal é a leitura que o corpo está passando para a gente. Beira a isso, né? Quase lá. Pra gente, então, algum caso assim que você olhou e falou assim, meu Deus, será que consigo resolver isso daqui? Será que com a TRG eu vou conseguir ajudar essa pessoa? Porque, na verdade, quem resolve também, gente, não é o terapeuta, né? A gente tem que deixar Não é, bem claro isso isso mesmo. também. A gente estava falando da postura, porque, igual ele falou, né? Que ele conseguiu fazer essa observação, daí ele falou aquilo para a moça, do apoio que ela precisava da mãe. Você acha que uma pessoa que vem com um terapeuta desse, ela vai sair sem indicar? Eu indicaria para todo mundo. Gente, fui num terapeuta e o cara, muito fera, né? Então é aí que tá, você se formar terapeuta, como o doutor Jair fala, né? Qualquer um pode ser um terapeuta, então não se assuste em pensar, mas eu não estou nesse nível. Não, desde que você estude e seja, aí você pode ser um terapeuta. Mas depois que você é um terapeuta, você já não é mais qualquer um, né? Eu sempre falo isso. Aí você precisa ter uma postura de terapeuta, vai continuar ali os teus estudos com a TRG, com a leitura corporal, para ajudar de fato aí o teu cliente. Mas enfim, dei uma volta aqui no mundo, quando nem deixei ele responder a pergunta. Me conta aí o teu caso mais impactante, assim. Na verdade, se eu for analisar aqui o mais impactante é bem complexo, porque tem vários impactantes, mas tem eu vou falar esse porque eu estou até escrevendo um livro falando sobre a terapia TRG e com Ah, que casos dele, maravilha. né? Sim. E essa mulher me autorizou a colocar o caso dela no livro, então eu Uhum. tenho mais assim liberdade para Se tem falar. Tem outros casos, mas autorização, ainda sem autorização não gosto muito de falar para não dar problema, né? Apesar que dá para a pessoa não vai dar para identificar, mas como esse caso a pessoa autorizou, é uma mulher que chegou para mim, né? E quando eu fiz o primeiro contato com ela, eu mandei a anamnese. Na anamnese eu já vi que era um caso complexo. hum, E na anamnese, o terapeuta, é igual você disse, não é terapeuta que vai resolver. Eu sempre digo o seguinte: 80% é com o cliente, 20% é comigo que te ajudar aí, né? Mas eu é só acendo a luz, né? Você que coloca os móveis no lugar. é isso mesmo, só vou lá no apagador lá e acendo lá. Gostei dessa, essa eu não conhecia, É, não. e faz uma diferença Mas, enorme, né? com certeza. E o caso dela era complexo porque ela sofreu abuso, né, quando ela era criança. E depois se casou à força. Dentro do casamento, ela sofria abuso em várias áreas, né, tanto moral, sexual, do marido. E já tinha tentado tirar sua vida umas 4 vezes. E ela escreveu lá: já fiz de tudo na vida. E ela jogou uma responsabilidade em cima de mim, né? Você é a minha última esperança. A última cartada. Então, essa mulher depositou tudo em mim. Só que aí, no primeiro contato, eu disse para ela: você tem que depositar tudo em você, não em mim. Eu estou aqui para te ajudar. Se você acreditar em você
e na terapia vai dar tudo certo. E a gente começou o processo, né? E durante o processo ela até me olhava às vezes com um olhar de desconfiança. Nossa, será que isso vai funcionar? Aquela coisa toda. E durante o processo, por isso que eu achei um caso assim bem complexo, durante o processo ela tentou 3 vezes tirar a sua vida. Porque não quer dizer que a pessoa começou um processo da TRG que o negócio acaba de uma vez, não. É um E, processo, né? é um processo. E, inclusive, a última vez que ela tentou, ela ficou em estado gravíssimo, né? Ela, sabe, ingeriu um monte de coisa, estava saindo sangue pelo ouvido, pelo nariz, pela boca, e ficou bem Quase mal chegou mesmo. lá. Quase chegou lá e, inclusive, os médicos disseram que provavelmente não ia ter como resolver o caso dela. E para mim foi um sentimento estranho, porque eu estava tentando ajudá-la, a gente já tinha mais ou menos uns 4 meses de tratamento, e quando ela cometeu isso, eu me senti, por um momento, eu me senti fracassado. Só que eu entendi que não é assim que funcionam as coisas. A gente não tinha terminado, porque o tratamento da TRG é como tomar antibiótico. Se o médico falou que é 10 dias, é 10 dias. Se tomar só 5, não vai resolver o problema, Sim. não. E tem todo E um como a gente não cronológico tinha para seguir, né? para seguir, é um processo. E essa mulher, ela tinha muita dificuldade, principalmente com o esposo, e era um dos grandes motivos que levava ela a essa situação. E o histórico passado dela também de abuso sexual. Sim. Inclusive, a pessoa que abusou dela, ela às vezes tinha contato com essa pessoa, Ai, que horrível isso. encontros de família, né? E ela disse que desejou muitas vezes coisas ruins para esse homem, queria que ele ficasse mal, e esse homem ficou. Ele teve uma doença grave lá, perdeu até a visão, um monte de coisa, e ela disse que ela comemorava isso. Só que ela chegou um momento que ela começou a se sentir mal de comemorar ver uma pessoa daquele jeito, mesmo sendo o algoz dela, aquela pessoa que fez mal Sim. para ela. E isso estava consumindo ela. E detalhe, todas as vezes que ela tinha que encontrar com esse homem, igual um churrasco, uma festa da família, ela não conseguia ficar 10 minutos. E tinha que ir embora. Tinha que ir embora, ficava mal, e ninguém sabia disso, desse fato, Bem porque ela compreensível, não né? queria falar. É bem compreensível. E ela acabou contando para o esposo. E o esposo simplesmente deu a mínima para ela. Fez o quê? Eu não entendi. O esposo não deu a mínima para a Ah, não situação. deu a mínima. E ela falou assim para ele assim, eu não quero ir mais nesses encontros, porque lá eu encontro a pessoa por isso, deixa de receber, isso é coisa lá do passado, não sei o que e tal. Que esposo, né? Não vou Maravilhoso julgar isso. porque eu tô sem advogado. Deixa pra lá, não vou comentar nada, não. Deixa abafar, abafa o cara. É, Dessa mulher, a situação dela era bem complexa mesmo. E assim que ela saiu dessa situação, dessa tentativa, eu tive que fazer aquele acolhimento. Teve momentos que a gente conversava, aí entra, às vezes, a psicanálise, tá? E aí eu entro mais naquela questão de uma conversa, um acolhimento, ela conversando comigo, poder né? falar E mais, sim. poder falar mais, né? E a questão do que a gente estava falando, que ela tinha que conviver lá com aquela pessoa, aquela situação, ela desejava que aquela pessoa perdesse a vida, ou então que ela Sim. sofresse bastante, e aquilo machucava mais ela do que a pessoa em si. Sempre E, assim, é. e ela queria sair daquilo ali. E no decorrer do reprocessamento que a gente foi fazendo, um dia ela chegou para mim e falou assim, cara, você acredita que nesse final de semana a gente teve um churrasco lá, eles gostam muito de churrasco, né? Então, teve um churrasco lá em família, eu cheguei e vi o cara, eu fui lá, peguei na mão dele. E falei, e aí, tudo bem com você? Tal, não sei o quê, desejo tudo de bom, viu? E saiu, continuou, e ela é muito divertida, muito alegre, apesar desses tantos de problemas, mas é porque às vezes a pessoa faz isso para esconder uma falta que está dentro dela, tem aqueles exageros, aquela coisa toda, né? Então, e ela disse assim que o pessoal amou esse dia, que ela estava muito para cima. No entanto, tinha aí também o efeito já do reprocessamento, porque a Sim. gente e ela falou para mim no dia que a gente reprocessou essa situação do abuso, ela falou assim, cara, eu não estou sentindo nada mais em respeito a isso. Será que isso aí realmente
aconteceu, ela foi, assim, achou inacreditável. Eu falei para ela, você vai saber o dia que você encontrar com esse cara novamente. E ela voltou na outra sessão, assim, eufórica para me contar isso, que ela chegou e não sentiu nada. Ela disse que era como se fosse qualquer outra pessoa que estivesse ali. É claro que ela lembra que aconteceu aquele ato insano com ela. Mas eu lembro que ela chegou e falou para mim assim, você quer saber? Eu desejei muitas coisas ruins para ele. Mas eu comecei a sentir pena dele, porque eu vi que ele é uma pessoa que a vida dele se resumiu nessas coisas ruins, e o tanto que ele está sofrendo hoje. Então, eu até cheguei a desejar que ele ficasse bem. Olha só, Desse uma sentimento eu entendo transformação. bem, que eu passei exatamente, não exatamente igual, né? Mas ao ponto também de olhar, quem não viu a minha entrevista lá com o Dr. Jair Soares, vale a pena vocês assistirem, porque lá eu conto também bastante da minha história com o TRG, né? E eu também tenho isso. Hoje, quando eu lembro da pessoa, quando eu lembro, assim, do abuso, o que que vem, assim, para mim? Que pessoa doente, né? A pessoa Sim, tá doente. Não dá para você ter raiva, ter ódio, querer uma vingança. sim. Já tive pena. Hoje em dia eu acho que nem pena eu tenho mais, eu tenho nada. Uhum. E esse caso dessa mulher, para mim, ele foi assim, bastante significativo, porque o dia que ela me falou isso, eu pensei, vai funcionar, vai dar certo com ela, né? E foi, inclusive, foi depois desse fato, as coisas começaram a progredir dentro do tratamento, e aquele fato que ela tentou tirar a vida dela foi a última vez que ela tentou, né? E ela ficou tão fortalecida, inclusive o que eu vou falar agora, tomara que o pessoal entenda bem onde eu quero chegar. A TRG ela não promove a separação de casal nenhum, até porque a gente quer unir os casais, quer que as pessoas fiquem bem. No entanto, tem muitas mulheres e até homens também que estão dentro de um casamento abusivo. E a reestruturação do psiquismo da pessoa faz ela tomar atitudes que ela não tinha coragem de tomar lá no passado. Ela começa a acreditar em coisas que ela não acreditava. Por exemplo, essa mulher, o marido dizia que sem ele ela não sobreviveria, não teria condições financeiras. E sempre colocou na cabeça dela que ela era dependente dele. Com o tratamento, ela começou a enxergar que não era aquilo. E para, né, vou finalizar essa situação aqui, ela teve que fazer uma cirurgia. E nessa cirurgia, ela chegou para mim e disse: semana que vem eu vou fazer uma cirurgia, não vai dar para mim ir na sessão. Pô, mas você está tranquila assim com essa cirurgia? Eu tô. Tipo assim, parece que ela estava indo no supermercado. E eu falei assim, mas você não está com medo? Ela falou assim, você esqueceu que a gente está quase no final do nosso processo? Eu já sou uma outra pessoa, né? Eu dei uma no terapeuta, né? Eu falei assim, que bom, eu fico feliz. Fico feliz por isso. Eu estou muito confiante, já deu certo, não vai dar nada de errado, não. Aí ela foi, né, para o hospital, fez a cirurgia. O dia que ela foi para o hospital, ela foi de Uber. Por quê? O maridão não podia levá-la para o hospital porque ele Hum. teria que pescar. Gente, tá Ele vendo? iria Depois é até sair. RG que promove os divórcios. Quem tava promovendo a separação aí era ele, né? Era ele, né? Ela não tem nada a ver a TRG com isso, né? Mas o cara deixou de levar a esposa para o hospital para uma cirurgia acompanhar para ir pescar. Vai Foi pescar. pescar com os amigos e ela ficou lá, fez a cirurgia, ficou internada em recuperação, tal, aquela coisa toda. E ele chegou a voltar de, da pescaria dele, que durou uns 2 dias, e ela mandou uma mensagem para ele no WhatsApp dizendo assim: estou de alta, você vem me buscar? E ele disse: agora eu não posso, eu estou ocupado. E ela disse assim: mas o que você está fazendo? Eu estou aqui conversando com meus amigos. Ele estava num bar, né, com os amigos, numa resenha com os amigos, e a esposa, lá no hospital, de alta, não conseguia firmar as pernas, né, com a cirurgia lá que teve corte, aquela coisa toda, e uma amiga dela que teve que buscá-la no hospital. Chegou em casa sozinha, o marido não estava, obviamente, né? E ela teve que ficar segurando na parede para não cair no chão, que a amiga não podia ficar com ela lá. Que E ela disse que num situação, né? determinado momento lá ela não teve como, lá segurou na cadeira, quase que ela caiu. Naquele momento ali ela disse: eu tomei uma decisão, eu não preciso disso. Um homem que não está nem aí para mim, um homem que não, sabe, não quer saber de mim, para que eu vou fazer
isso, continuar neste casamento. Foi quando ela tomou a decisão, pegou a chave, né? E eles moravam de aluguel, tinha pouca coisa lá na casa. Ela pegou a chave, colocou debaixo, né? Inclusive, parem com isso, gente, colocar a chave debaixo de planta, né? Colocou debaixo da planta. Todo mundo já E sabe, viu, gente, que vocês fazem todo isso. mundo já sabe. Se ninguém está sabendo que não sabe, sabe sim. Então, colocou debaixo da planta e mandou uma mensagem para ele, disse assim, amanhã eu busco os móveis. Ela falou que saiu sem saber para onde ela estava indo. Mas ela deu um jeito, sabe? Pegou um Uber, chamou uma amiga para ajudar ela a andar, que ela não conseguia andar direito. Quem tem Foi para emocional casa da estruturado dá um amiga, jeito. e deu um jeito, resumindo a história, divórcio. Acabou o casamento. Aí, isso foi no ano passado, né? Bem lá no início do ano passado, ela mandou uma mensagem para mim e fotos, né? Ela numa piscina com as amigas, mandou foto na praia, mandou foto não sei aonde, e rindo, brincando, né? E ela foi e falou assim: eu queria te agradecer, porque essa pessoa que você está vendo na foto aqui, ela não existia. Ela passou a existir depois que eu fiz a terapia, né? E, graças a Deus, ela está super bem hoje, continua bem, firme, né? Na vida, no propósito dela de fazer a cada dia acontecer na vida dela a felicidade. Então, esse caso, para mim, foi bem marcante, né? Ah, eu fico Eu tão tenho feliz outros com aí, essas coisas. é, mas vou até fazer, tipo, como aquelas pessoas de marketing, né? Os outros casos vai estar lá no meu livro, tal, É, quem quiser saber outros casos assim, tá no canal do é, Dr. Elias. É isso mesmo. Tem, inclusive, lá no meu canal tem, né? Tem entrevistas lá com pessoas que eu já Tem fiz, que até eu já vi. entrevistas demais. Tem uma, inclusive, tem uma lá, você pode procurar lá, que da Amanda, né? Tem uma que eu fiz com a Jusilene também, que o título lá, a TRG mudou minha vida. Então, é fácil para encontrar lá, vai ver que são pessoas que realmente estavam afundadas em depressão, ansiedade, e hoje estão seguindo a vida delas. Então, Isso vale serve, muito a vale a pena? Isso serve para você que quer ser terapeuta e está em dúvida. Isso serve para você que precisa de um tratamento terapêutico. Então, isso que nós estamos falando aqui hoje serve para todo mundo. Doutor Elias, eu acho que eu já tomei muito aí o teu tempo. Se você tiver mais alguma coisa para falar, para pontuar, esteja à vontade. Eu já não tenho mais nada para te perguntar. Já perguntei demais. Quero saber muito mais coisas sobre você, sobre a sua trajetória, mas é igual você falou, daria uma série, né? Se fosse perguntar tudo aqui. Então, tem alguma coisa que você assim. gostaria de ressaltar que eu Eu não perguntei? não, até que parece que a gente falou muita coisa aqui que abrange, né? Mas só a nível assim de informação mesmo, quando eu disse que eu tomava 5 medicamentos por dia e eu tinha eu até falei que eu trabalhava com valores altos, né? Então Uhum. eu tinha uma responsabilidade muito grande, maior do que muitos possam imaginar. E era assim nessa empresa: você errou, você pagou. Então, imagina, você erra, o cara que não tinha R$ 70 para comprar uma pizza, 50, errasse É. algo de R$ 500 mil. Não tinha o que fazer, né? Então, já era uma tensão muito grande. E eu tomava esses medicamentos porque era a única forma que eu tinha de estar dentro da empresa. E o próprio trabalho me fazia entrar numa compulsão, repetição ali de ansiedade que só ia aumentando. Ainda mais que eu era Então, comissionado, né? Por eu ser comissionado, eu ficava naquela ansiedade: será quanto eu vou ganhar esse mês? Será que vai dar certo ou não? Aí o cliente vai fechar o acordo comigo ou não? Aquela coisa toda. Voltei só nesse pedacinho aqui do medicamento, porque muitas pessoas pensam assim: ah, então, essa terapia aí é aquela terapia, cura tudo, não sei o que. Não, não é nada disso. Porque eu continuei tomando o meu medicamento até terminar o meu tratamento. Assim que eu terminei e eu vi que eu estava bem, eu voltei no psiquiatra, o psiquiatra fez o desmame. Então, nós somos bem responsáveis nessa parte aí, tá? E eu vou tomar 5 minutos do seu tempo aí. Eu não, meu quero só tempo é mostrar. todo seu, fica à vontade. Eu vou mostrar para você aqui algo para todos, né? Eu tenho até vídeos meus com isso aí, mas eu tenho esse brinquedinho aqui. Esse brinquedinho aqui, eu acho ele maravilhoso, que é o Lego, né? E tem gente que fala assim: sabe o que é isso? Ah, é um Lego, não sei o quê. O que isso aqui tem a ver com a TRG? Na Hum. TRG a gente aprende o quê? Que os problemas, tudo que a gente tem, vai sendo empilhado um em cima do outro. Então, o que acontece? Isso aqui é um empilhamento dentro do nosso inconsciente.
É claro que eu não vou detalhar aqui, nós vamos ficar aqui até amanhã, mas o nosso inconsciente, ele não sabe Sim. o que é passado e não sabe o que é futuro. Então, olha só, o amarelo são as coisas triviais. O verde são as coisas boas que acontecem na nossa vida. E a parte vermelha são as coisas ruins que acontecem desde quando a gente é criança. Aí vai só subindo outros problemas. Aí eu até brinco assim, né? Talvez você tinha um gatinho, o gatinho morreu. O gatinho é esse primeiro bloquinho, né? Aí vai acontecendo outras coisas. Uhum. Aí um dia, lá na vida adulta, o seu tio, ele vem a falecer. Um tio que você amava muito. Esse gatinho aqui, ele vai potencializar aqui em cima a perda do seu tio. Gente, é E ao bem mesmo, assim. e ao mesmo tempo, aqui em cima, o tio, ele faz você voltar aqui também no Uhum. gatinho. Aí a cabeça vira o quê? Uma confusão sem Porque o fim. Mas inconsciente não tem passado nem presente, ele é atemporal, né? é atemporal. Então, o que acontece? Eu vivia muito isso, eu expliquei, né, nas minhas namoradas, elas iam embora, aí o que acontece? Aqui no primeiro bloquinho aqui eu tinha a minha mãe indo A embora. mãe. Aí tinha muitas outras coisas. Quando a namorada ia embora, encaixava esse bloquinho aqui, o que acontecia? Eu vinha aqui na minha mãe, ia lá nas namoradas e virava uma bola de neve dentro da minha cabeça. E o que os medicamentos faziam? Eles faziam esse movimento aqui. Eu tomava o medicamento, ele tampava Escondido. todos os meus problemas, Uhum. escondia. Aí o que acontecia? Eu falei, poxa, estou bem, estou ótimo. Acabava o efeito do medicamento, Hum. voltava. Aí eu tomava, acabava. Ou seja, virei um pisca-pisca, né? Porque eu Gente, tinha que que tomar todo. excelente exemplo. Demais. Então, o que acontece? A TRG, a proposta dela é bem diferente. A TRG vem tirando esses bloquinhos, ela Uhum. vem limpando esses bloquinhos aqui. E caso apareça, porque sempre vai aparecer, né, alguém na nossa vida para nos perturbar, vai bater aqui e provavelmente vai bater, vai fazer aqui assim, vai sair, porque não vai ficar, porque você já tem um psiquismo estruturado, pode até durar aqui um dia, 2 dias, mas logo sai, porque você está bem, você não tem gatilhos mais. Então a TRG ela é magnífica, não tem explicação. E eu gosto muito de usar isso aqui para exemplificar isso, Não, e porque exemplificou muito bem. Eu estou aqui maravilhada com isso. porque às vezes, né, tem muitas pessoas que querem amenizar os problemas. E a TRG não trabalha com esse lance de amenizar, não. Amenizar, lá vai eu falar mal dos outros, mas não vou falar de técnica nenhuma aqui, não. Mas tem terapia aí que você vai, aí você fica falando lá, né? É. Não, isso aí que eu queria pontuar, eu, tá vendo que eu sou um pouco maluco, estou precisando de outro Pontua, reprocessamento. pontua. Mas, olha só, quando eu ia em outras terapias, porque tem outras histórias aí que não deu tempo para a gente contar, da minha mãe que se foi. E eu lembro que um dos momentos que eu fiquei 25 anos sem conversar com a minha mãe devido à ida dela embora. Eu voltei a conversar com 30 anos. Mas quando ela se foi, eu fiquei muito mal mesmo. Eu chegava, às vezes, com um profissional e falava assim, ó, a minha mãe aconteceu isso, isso, isso. Sabe o que eles falavam para mim? Elias, você tem que entender que a vida é um ciclo. A vida é assim, você nasce, cresce e morre. Então, a partir do momento que você aceitar isso, resolve. Eu pensava lá dentro da minha mente, assim, olhando para o profissional, falei, cara, você descobriu a roda aqui agora, porque eu não sabia que a gente nascia, crescia e morria. Por quê? Né? Essa explicação te ajuda em quê? Em É nada. Eu verdade. voltava para minha casa com o mesmo problema. E com a TRG foi Não, pior diferente, ainda, né? voltava para casa com a esperança de morrer, né? Porque assim acaba. Pois é, nossa, é um ciclo, estou ficando velho, que piorava a situação. E com a Gente. TRG foi diferente. Olha só, eu perdi minha mãe depois de uma reconciliação que durou apenas 3 anos, Hum. e para mim foi muito marcante isso. E hoje eu não sinto dor em falar isso. Por quê? Porque a TRG ela não amenizou o problema. Eu não fiquei nesse lance, tem que ressignificar isso, a morte da sua mãe. Como que você ressignifica uma morte? É difícil. Só Significado que que a eu vou dar para TRG isso é uma morte, né? não tem, né? É um ser que você ama. E a TRG, ela veio e fez isso aqui, ó. Ela tirou. Só que a minha mãe, ela continua aqui no verdinho. Continua, sabe o quê? Os momentos maravilhosos que eu passei com ela. Não importa se foi apenas 8 ou 10 anos da minha vida.
eu passei com ela, mas eles estão aqui, bem Não gravados, importa o coisa assim, tempo, né? não importa. Então, para você que está aí nos assistindo, se você quer ser terapeuta, se especialize, que vale a pena, faça bem o curso da TRG, leitura corporal, faça o curso, se especialize, estude mais e mais, que você vai prosperar e vai dar tudo certo. Não vai ter nada que vai dar errado e nada vai te impedir. Quem impede a gente somos nós mesmos, né? É Então, verdade. tudo vai dar certo. Então, É o que eu tinha que verdade. dizer assim no finalzinho aí, é que eu tenho assim, um prazer muito enorme em poder ter participado aqui contigo, foi muito bom te Obrigada. conhecer, né? Eu sempre te vi nas redes sociais, né? E vi falando, inclusive, você está famosa, hein? Tem muita gente falando, aquela menina lá que Ah, assistiu gente, o que Jair, legal! não sei o quê e tal. Inclusive, né, o seu podcast lá com o Jair tá perfeito, lindo, maravilhoso. Quem Eu não amei. assistiu, procura aí no canal aí, que é muito legal, muito assim gratificante, e com a Juliana também, porque Sim, a sua entrevista ali com a Juliana ali, ela vem dar aquele reforço para muitos que ficam assim incrédulos, terapeutas mesmo. né? Poxa, será que a TRG, aquela coisa toda? E agora a gente está tendo esse embasamento científico aí que ninguém Para segura quem mais. precisava desse respaldo, ok, temos, Tá? Segura aí. né? Agora segura. É, Então, eu te agradeço pelo convite, ok. tá? Foi muito bom quando você entrou em contato comigo aí. Então, para mim, Ah, foi eu um que te prazer. agradeço. Foi muito obrigada por ter aceitado, ter disponibilizado aqui o seu tempo. Continue nessa carreira memorável aí, ajudando pessoas, né? E se tornando essa pessoa memorável que você é. Muito obrigada, Obrigado. doutor Elias. Muito obrigado. Obrigado a E, você. e é isso, pessoal. Não se esqueçam de já se inscrever aqui nesse podcast para que a gente continue trazendo cada vez mais pessoas inspiradoras, assim como foi hoje a vez de falar com o doutor Elias. E também vai lá visitar o canal dele. Eu também vou deixar aqui na descrição o link do teu Instagram, tá bom? Porque muitas pessoas também gostam de conhecer ali o trabalho no Instagram, enfim. Deixo também para que vocês possam conhecer melhor aí o trabalho deste grande homem que falou conosco hoje. Muito obrigada. Obrigado a você. Tudo de bom para você. Sucesso. Obrigada para você também. Tchau. Tchau, senhor.